E agora a gente vai para um conteúdo super legal, que o apresentador, acho que o mediador já está aí na sala de espera, é o Fábio Marchetti, ele é presidente da APP Sorocaba. Boa! As regionais hoje aqui estão com força total também. O Silvio botou a galera pra trabalhar. É, o Brasilzão inteiro, de norte a sul do país. E vamos pra palestra. Vamos lá, então, né? Olha lá, já trocamos a nossa agora, quem tá dando uma força. Sol e Libras é a Maiara. Bom trabalho aí pra você, Maiara. E bota na tela o nosso querido Fábio Marchetti da APP Sorocaba. Muito obrigado, Lupe. Obrigado, Mari. Que delícia é escutar vocês e vê-los pessoalmente. Para a gente que acompanha o AppCast lá, tá sempre escutando vocês. Ver os dois ali, rapaz, esse dia está sendo uma delícia, né? Já passamos das 18 horas, né? Muito boa noite para você que está nos escutando, nos ouvindo agora presencialmente. Bom dia, boa tarde, porque esse é um conteúdo que vai perdurar a eternidade, né? Porque passamos um dia fantástico desde ontem na abertura. Cara, uma palestra atrás da outra, um conteúdo melhor que o outro. Tecnologia, inovação, humanidade, empreendedorismo, diversidade, inclusão, coragem, né? E, por falar nisso, né, estamos aqui representando o nosso interior, né? Estou falando aqui de Sorocaba, sou presidente da APP Sorocaba, né, CVO, né, tem os CIS da vida, né? A galera curte de você ter um cargo interessante, né? Quando a gente fala de marketing digital, né? Sou CVO da Kite Estratégias Digitais, uma agência aqui da cidade de Sorocaba, e atuando no mercado também de educação como professor de graduação e pós-graduação aí dos cursos de publicidade e propaganda. A galera dos alunos tá tudo aí, né? Então Sorocaba também está presente aí, né? A galera de Salto, do CEUNSP. E agradecendo a quem fez acontecer nesse Festap 2021, meu presidente Silvio Soledade, muito obrigado, né, junto com toda a equipe da APP, fez mais uma vez, depois de 33 anos, um Festap para colocar, né, a estaca aí da inovação, da tendência à frente do seu tempo, e sempre com os nossos, né, parceiros e apoiadores que estão aí para, né, ajudar a fazer esse evento. A gente não faz nada sozinho. Então, galera da Adstream, da Globo, da Ótima, o SBT Games, que vem um painel aí logo na sequência nossa, a Tides, né, e os parceiros Big, Compass Collab, EditaCast e ESPN. Dito isso, agradecimentos, né? Para dar continuidade aqui, deixa eu abrir as portas para Carlos Piazza, uma sumidade que vem falar para a gente aí de darwinista digital, futurista estratégico, certificado pela Millennium Project, autor, escritor, conteudista, palestrante, Keynote. E se a gente for ficar falando aqui, rapaz, eu peguei o LinkedIn, então vale a pena, entra no LinkedIn do Carlos Piazza que você vai ver o quanto realmente é uma sumidade quando a gente está falando de mudança de comportamento. E uma certeza que você pode ter ao final desta palestra é que ele vai tirar você da sua zona de conforto, né? Concorde ou discorde, ame ou odeie, mas você vai sair do final dessa palestra com uma pulguinha atrás da orelha, porque Carlos, como eu já escutei algumas coisas, é um provocador de mão cheia. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Carlos. Fábio, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todas e a todos. É um prazer estar com você aqui de novo, para vir aqui, que nem eu brinquei contigo, né, nos bastidores da nossa coxinha eletrônica aqui, né, que o Silvio convidou, só de raiva eu vim, né, para poder provocar todo mundo, para deixar a vida das pessoas com um pouquinho mais de pimenta, para ver o que elas estão fazendo da vida delas e da gente também, né, ô Fábio? E eu fiquei feliz de saber que não foi só eu que paguei mico no jogral, né? E eu também. Isso foi antes da Revolução Russa, viu, Fábio? E não é mesmo, cara. Mas essas coisas a gente não conta, que entrega a ideia, né? A idade fácil, né? A gente pula, fala, não, eu já entrei numa outra era, né? Mas
Eu acho que, Carlos, a primeira pergunta que todo mundo, em todas as palestras, deve falar, né, deve fazer, e que abre o nosso bate-papo é darwinismo digital. Explica para essa galera o que é isso, da onde veio e como é que a gente faz para entender um pouco deste termo que tem tudo a ver com a pessoa, com o meio, com aquilo que a gente vive hoje. Claro, olha, a visão do darwinismo digital, as pessoas sempre também me perguntam isso, viu, Fábio? Porque elas pensam que é uma moldura bonita que a gente cola na gente, né? Pra gente parecer diferente. Não, não é nada disso. Isso eu já sou darwinista digital há pelo menos 13, 14 anos, vindo nessa batida aí e trabalhando fortemente com isso. Darwinismo digital é uma profissão do futuro que virou do passado, porque com todo esse tempo veio lá no cone do futuro, puf, virou já presente, já está no passado já, né? A evolução do próprio darwinismo é o futurismo estratégico, né? O darwinismo digital, ele tem a seguinte premissa: eu trabalho intensamente para fazer com que as empresas não desapareçam, tá, Fábio? Aquela ideia dos 50 tons de cinza morreu no cinema, tá? Porque as empresas não vão ter uma janela muito grande nesse shade, né? A gente vai ter o quê? Ou você se adapta ou você morre. E, na realidade, as empresas que estão forjadas lá no tempo da segunda revolução industrial, que é 99% delas todas, tá, Fábio? Elas estão plantadas que nem uma mandioca, lá enterrada no chão, e desde 1850, na segunda revolução industrial, ainda usando humanos como peça da produção, e isso modificou drasticamente ao longo do tempo, e eu faço o quê? Pego as pessoas da segunda revolução industrial e soco na quinta, porque é onde a gente já está, né? Além de estarmos na quinta revolução industrial, a gente já tem a sexta, né? Lá no cone dos futuros, e a sétima revolução industrial também começa a aparecer. O deslocamento é brutal, tá, Fábio? Então, na realidade, eu trabalho fortemente para evitar que empresas desapareçam. Tudo bem que a minha taxa de sucesso não é de 100%. Muitas delas vão sucumbindo, se oxidando aí ao longo do tempo, né? Então, o darwinista digital, ele coloca as empresas no novo drive digital, mas Fábio, pelo amor de Deus, é muito difícil colocar, porque pensar de forma digital é infinitamente mais complexo do que pensar de forma analógica. São muitas coisas, né, que estão no entorno de tudo isso. E as pessoas continuam ainda com a batida de 1850. Por isso que você fala, né, que eu sou um provocador. Eu sou um destruidor criativo, conceito de 1942, Fábio. Não tem nada novo. Não é? E o pior que é assim mesmo, né? A gente fala que a galera, assim, né? Esse comportamento, né? Ele mudou a visão, mas ele não mudou o comportamento, né? A atitude do ser humano ainda está muito atrelada a essa raiz que você fala, eu acho que muito bem, né? E nessa questão dos cenários industriais, né? A gente passou do primeiro, segundo, terceiro, você traz a quinta revolução, a gente acabou de estar começando a pensar a quarta revolução industrial, né? Que na realidade a gente já está vivendo, né, a margem da quinta revolução industrial, quando a gente traz a biologia dentro, né, do nosso ambiente, e tu já está falando da sexta, da sétima, cara, me dá um cenário, porque esse tecnologia humanizada, né? Que é esse termo que a gente está trazendo para a Festap de agora, né? E você fala da tecnologia. Muita gente esquece que a Revolução Industrial não é indústria, né? Como você falou, o Fordismo, né? De 1850, quando a gente tratava pessoas como números e como um objeto e não como um ativo, né? O que hoje a gente vive um pouco disso, Carlos? Olha, é uma loucura isso, porque na realidade, se você for olhar, Fábio, todas as empresas estão trabalhando na lógica do Fordismo, do Toyotismo, do Taylorismo, todas elas iguaizinhas, né? Colocando o ser humano como peça de produção. E na realidade tem um estiramento, sabe, ô Fábio, entre um descompasso brutal entre o que acontece do lado de fora das corporações e o que ainda acontece dentro das corporações, porque na realidade a grande culpada de tudo isso
é a cultura organizacional que não se atualizou, ok? E não se atualiza. A gente fala muito da questão da memética, né? E justamente o nome que vem, o meme, né? O meme ele é permanente, porque na realidade ele vem com uma consecução daquilo, da foto que você que bate, né? Que você tem todo um contexto em cima. O meme ele é permanente, então na realidade a própria cultura ela vem da memética, que inclusive é uma área do estudo, que faz com que a gente repita modelos e repete. Ora, qual é o ângulo de crítica que a gente faz com relação ao Fordismo, tá, Fábio? A gente ainda tem, né, centro total na produção, todas as empresas têm foco total na produção, utilizando humanos massivamente, né, distribuídos em hierarquias e em especialidades. Empresas piramidais, absolutamente arcaicas do ponto de vista da composição do que você precisa ter para poder brigar num mundo de exponencialidade absurda que a gente está vivendo hoje. Aí a pior coisa que tem, Fábio, é uma empresa dessa, que mais se parece com uma mandioca enterrada no chão, você fazer o pensamento ágil, né? Porque, o Fábio, todo mundo sai correndo. Tem que ser ágil, RH ágil, tem que ter metodologia ágil, tem que ter tudo ágil, tem que ser ágil. Ninguém sabe por quê. Aí ficam correndo que nem aquelas galinhas de estrada, já viu? Que elas correm, sem fio embaixo do carro, né? Porque, na realidade, elas não entendem o que elas estão fazendo e por quê, para quê. Então, quando a gente olha tudo isso, quarta revolução industrial, já pressupõe né, o fato de que o meio físico, digital e biológico ele é completamente um só. O Harari fala isso, né? O seu corpo é feito de tecidos biológicos são tecidos computacionais. Como qualquer outro, usaremos todos. De fato, eu nunca trabalhei para tanto hospital junto, viu, Fábio? Que eu estou agora em todos eles. Verdade. É uma loucura, né? Porque, na realidade, um hospital fica falando isso também. Piaz, agora nós somos humanos. Eu falei, ué, mas você não era no hospital? Você era o que antes? Uma oficina mecânica? E eles falam assim, exatamente isso. A gente tinha uma linha de produção, exatamente isso, né? Então, essa coisa do equilíbrio entre o tech e o touch, entre as coisas dos algoritmos e dos androritmos, entre as questões, né, de tecnologia e de humanidade, elas se equilibram, tá, Fábio? Porque, na realidade, as máquinas vão tomando dos humanos, né, que adoraram se parecer com uma máquina ruim, eles vão tomando dos humanos essas coisas que também o humano não acordou. E aí eles vivem com aquela questão, né, Fábio? Piaz, os robôs vão tomar o meu emprego, eles vão sentar na minha cadeira? Primeiro, não, criatura. Primeiro, não é todo robô que tem que ser humanoide, primeiro, tá? Eu posso ter um chatbot, ele é um robô, e ele é um sistema, ele pode ser uma placa, ele pode ser inclusive um robô humanoide, nenhum problema. Mas se ele vai tomar o seu lugar, não, criatura, duas vezes. Não é que ele vai tomar, ele já tomou. E na realidade, se você não observar, que se você gostou de fazer tarefa repetitiva, isso é tarefa de máquina. Robôs só assustam de verdade, Fábio, humanos robotizados. E eu vejo nas empresas, eu tenho a vontade de comprar um lança-chamas que você não tem ideia. Porque na realidade, é verdade, eu ia, né, nas empresas, hoje elas continuam fazendo tudo igual, né? Não, empresas não, escritório elas chamavam. Essa palavra me entra pelos ouvidos, Fábio, que nem um abacaxi pela coroa, sabe? Porque eu falo assim, cara, por que eu preciso ir no escritório para escrever ainda? Eu deveria ir para um ambiente de cocriação, não para escrever, não é isso? Então, essa liberação do humano de tarefas de máquina é um caso total. Quinta revolução industrial é convergência homem-máquina. O equilíbrio entre as duas coisas. Seres humanos fazem coisas lindas que máquinas nunca farão, que é simplesmente pensamento na análise crítica e, né, análise da ambiguidade. Só. Todo o resto você pode dar para as máquinas, Fábio. Então, quando a gente olha ainda as empresas usando o humano, né, como recurso, você pode inclusive olhar empresas que têm uma área chamada recursos humanos, já começa tudo errado. Porque isso está com a ótica lá no Fordismo. Além de tudo, dentro dessa área de recursos humanos, usando o humano como recurso, que não é isso mais, o humano tem que ser visto como inteligência, não como recurso, ainda tem aquela questão de base do Fordismo, Fábio, da correção ainda dos salários das mulheres, porque isso veio também uma porcaria que veio da segunda revolução industrial. Ora, quando a gente tinha uma linha de produção e não tinha robô, não tinha tecnologia àquele tempo, como a gente compara de hoje, as mulheres chegaram à linha de produção porque os homens foram para a guerra.
Mas você tinha que transportar os motores na linha de produção lá do tio Ford, né? Pelas correntes, nas polias. Meu Deus, tem foto disso. E as mulheres, claro, darwinianamente, elas não têm a força bruta desenvolvida dos homens, não é isso? E na realidade, por que é que elas ganhavam menos, ô Fábio? Porque a produção era menor delas, né? E, gente, passado quase 180 anos, 150 anos de tudo isso, as mulheres continuam recebendo menos que os homens. Isso é uma porcaria. Quando inteligência não é um assunto de gênero, as empresas não conseguem nem corrigir isso pela caneta da governança. Então eu tenho que ficar muito indignado com tudo isso. É um descompasso absolutamente gigantesco. A sexta revolução industrial, automação total de tudo, e na espiral do tempo, na sétima revolução, a gente volta para antes da primeira com uma camada gigantesca de tecnologia, ok? O MIT praticamente fez um estudo lindo com relação a isso, testando modelos de convergência homem-máquina, né? Você tem que entender que neste formato trabalharíamos muito menos, 40% do nosso tempo, sendo 10 vezes mais produtivos, quando eu dou para as máquinas tudo aquilo que eu adorei fazer no lugar delas. Simples. E talvez a grande curva de convergência em cima disso está exatamente nessa relação humano-máquina, né? O quanto o humano se colocou no lugar da máquina e não entende o quanto de valor a máquina pode trazer para que ele possa ter mais tempo para ser aquilo que ele é de melhor, inteligente, criativo, né? Capaz. Exatamente isso, Fábio, porque na realidade o nosso terreno está nos androritmos, mas nós adoramos nos parecer com um algoritmo. E isso todo mundo sabe que é um algoritmo, ninguém sabe o que é um androritmo. Olha, o que tem lá? As capacidades humanas, não é isso? Primeiro, propósito, compaixão, ética, né? Criatividade, como a gente coloca, né? A visão do futuro, a criatividade projetada a futuro. Os seres humanos são os únicos seres vivos na face da Terra, ou pelo menos deste planeta, dos outros eu não sei, tá? Daqui a pouco eu espero que ninguém consiga chegar em planeta nenhum, tá, Fábio? Porque a gente também vai destruir os outros planetas também, se deixar. Viu? E como né? Então, na realidade, essas são as questões que são relevantes hoje. Do outro lado, existe uma coisa muito louca também, que vem do aspecto transgeracional também, né, Fábio? É por causa da cultura também das organizações e da projeção da sociedade sobre essas culturas, né? Quem nunca, né? Eu sou mais velhinho, né? Eu tenho 61 anos, cabeça de louco, corpinho de 20, tá, Fábio? Completamente doido, né? Aprendi esse mundo inteiro. Um perfeito espécie baby boomers. A plena atividade, não é? Baby Boomer classicaço, né? Vindo aqui como um darwinista digital, meu Deus, é um salto absurdo. Isso é para quebrar barreiras de que sim, tô velhinho, sim, mas tô na pista, tá, Fábio? Então, e todo mundo, serve para todo mundo que a questão do mundo digital fala muito do mundo de Pangera, né? Um mundo sem idade, um mundo sem etarismo, né? Que também isso é uma coisa que de vez em quando as pessoas também me aplicam um certo bullying também, tá, Fábio? Eu recentemente fui chamado de você é idoso. A pessoa não quis falar idoso, ela quis falar decrépito, não é isso? Ai, tá brincando! Não, isso acontece todos os dias. Eu falo assim, por causa da barba, as pessoas falam assim, Papai Noel. Eu falei, eu sou Papai Noel, mas ninguém quer sentar no meu colo pra pedir presente, né, Fábio? Então, pros quintos dos infernos, né? Então, a gente tem que limpar essa questão da discriminação, inclusive lembrando as pessoas que discriminação é crime, não é isso? Além de, então, também essas coisas que aparecem aí no mundo digital, né? Mas de qualquer maneira, quando a gente olha tudo isso, lá na minha geração de baby boomer, e isso não mudou agora, tá começando a mudar na geração Z e na geração alfa, né? Nós fomos criados, Fábio, para ser alguém na vida. O que era ser alguém na vida? Você estudar que nem uma desgraça, ser primeiro em tudo, ser super bom em tudo, para aí, de repente, você poder ganhar um diploma e ir trabalhar numa grande empresa, de preferência naquelas, né? Banco do Brasil, Petrobras, onde você tem estabilidade, não sai nunca mais, que então para você poder ter um bom salário, para você ter coisas, não é isso? Então o mundo da competição, ele veio muito sobre a gente desde sempre.
Porque não bastava eu competir com você, né, Fábio? Eu tinha que matar você. Porque Exato. na briga da competição, tudo bem, se alguém tem que morrer, que seja você, né, Fábio, não eu. Antes de a minha mãe chorar, chore a sua, né? Por favor, né? Se a gente, de repente, tem que olhar que então era tudo para que a gente pudesse ter coisas. Ora, o que significa isso? A distopia pós-guerra com peso, né, Fábio? Porque, na realidade, o ciclo de escassez de quem viveu escassez de verdade, tentando colocar para a gente, então, um ideal de vida. Ideal de vida era isso. Então, na realidade, quando você olha que chegar lá, que era o quê? Sentar numa cadeira de espaldar alto, ter secretária, ter uma carimbeira de 3 andares. Ô, Fábio, tem gente até hoje que antes da pandemia eu via nas empresas que falava assim, me empresta o grampeador. Ele falava assim, é meu! Eu vou te emprestar, mas você devolve. Que tinha nome. Tinha Põe nome amarrado. aqui, criatura, os bens são compartilhados, não precisa ter o grampeador, aliás, eu não sei para quê, para grampear papel, não precisaria ter papel com o mundo digital que a gente tem hoje, não é isso? E você era reconhecido, Fábio, pelo que você tinha, hoje eu reconheço você pelo que você é, na sua essência, não é isso? Então, quando o mundo virou altamente colaborativo, da inovação aberta, das conexões diversas, porque a inteligência do futuro usa a diversidade de um jeito um pouco diferente. Porque, na realidade, o mundo complexo ele tem múltiplas facetas. Eles nos mostram possibilidades múltiplas. O futurismo estratégico trabalha com o fato de que os futuros são plurais. Eles não são determinísticos. E não, eu não sou a cigana da carroça, tá, o Fábio? Que fica andando por aí numa carroça, vendo se você vai sobreviver, se você não vai, se a cartinha da morte aparece. Nada te salva, né? Então, na realidade, o futuro ele é co-criado, o futuro ele é criado, ele é idealizado. Claro que eu tenho um corredor onde eu olho que também essa coisa perturbada, o futuro mora nos contextos dos fatos do passado. E ele ganha um corredor de permanência. A gente enxerga um futuro lá na frente, se apropria dele, traz o futuro preferível para antecipar mudanças, né? Então, quando a gente olha tudo isso, será, Fábio, que as pessoas ficaram tão preocupadas com ter e esqueceram do ser? Será que a gente virou seres humanos e matamos os seres humanos? Porque hoje não faz mais sentido. E vem um monte de pandemia aí no meio do caminho. Nós estamos vivendo a 9ª pandemia da história da escrita. Antes não sabemos. Já tem os grupos preparados para atender a 10ª pandemia. Portanto, não é um cisne negro, de acordo com o próprio Taleb, a gente fez um special class com ele, onde ele fala que realmente não é um cisne negro, justamente pelo fato de que estamos vivendo a 9ª pandemia, já tiveram 8, né? Com muita camada de tecnologia, inclusive, Fábio, colocando o fato de que pandemia acelerou para nós o futuro em 10 a 15 anos. Inteligência artificial geral, que chegaria em 15 anos, vai chegar em 8. Isso, né, se demorar muito, né, porque com chegada de 5G, com essa entrada dessa capacidade de processamento, com novos materiais, novos computadores chegando, isso vai exponenciar lá. Só para lembrar você, Fábio, a China já colocou o satélite de 6G no ar, está no ar. A gente aqui ainda está brigando se tem, se não tem, se pode, se não pode. A China já tem satélite de 6G no ar. Ela disse que vai colocar no ar em 30 anos. Eu juro para você que o Dudu, Vivi, Dodô. Dudu, Vivi, Dodô. Tá no ar. O satélite 6G tá no ar. Isso, né, se eles estão falando que, né, chega muito rápido isso. Muito rápido. Uma loucura. E deixa eu aproveitar um gancho, até para trazer, né, para a gente infelizmente a gente caminha rápido para o final desses papos gostosos. Né? Mas já? E aqui, e cada vez mais a gente acelera o mundo, né? Que a gente já está falando desse acelero, e a gente está falando de uma era de compartilhamento, de uma tecnologia chegando cada vez mais rápida, do humano com a tecnologia, e, né, hoje a gente vê que esse on e off, eles têm no mobile, né, um seu encontro. Né, é o aparelho que interliga para a gente dois universos, né? Só que a gente também tem uma vida on e uma vida off, e às vezes as empresas precisam entender o que as pessoas são e consomem do que elas vendem, né? E num universo que a gente tem 4 gerações convivendo juntas no mercado de trabalho, né? Baby Boomers, eu, né? X, a Z, a Y,
a Alfa está no ranhento ainda, né? Então estão aí com seus 10, 12 aninhos, né? Já influenciando os pais nas suas compras, né? Em ambientes virtuais. Mas como é que a gente analisa, como é que as marcas pensam o que as pessoas são ou buscam dentro das suas redes sociais e que muitas vezes eles estão lá, às vezes, para empurrar, para vender, para influenciar de uma maneira diferente essas pessoas, que não estão ali, né, de repente, com uma rede para socializar, né? E às vezes muita gente acaba esquecendo desse papel digital, humano, que hoje, né, com a geração Y é uma coisa só, né? Para nós ainda é uma vida paralela, mas para eles não existe divisão de on e off. É uma coisa única da qual o celular é o ponto de centralidade em todos eles. Fábio, hoje é o celular, daqui a pouquinho será um nanochip feito de origami de grafeno, ok? Onde eu vou poder colocar um processador dentro do seu olho, além de tudo. Isso já existe, tá bom? Isso foi feito pela Universidade de Essex, no Reino Unido, durante a pandemia, tá bom? Ele é 100 vezes menor do que o chip do seu celular, tem 1000 vezes mais capacidade de cálculo, que vai poder, quando você olha a inteligência artificial, vai poder chegar a 8.000 petaflop, tá, Fábio? Na inteligência super, né? 8.000 petaflops são 8.000 quatrilhões de cálculos por segundo, e o povo tá onde? Ô, Fábio, na porcaria do Excel, se achando o máximo, fazendo um monte de tabela dinâmica, né? Porque adoram se parecer com máquina ruim. Depois você pega toda a porcaria do PowerPoint e leva pra segunda, aliás, da porcaria do Excel, leva pra porcaria do PowerPoint, onde o máximo é seu chefe mandar você trocar a cor da porcaria da bolinha. E as pessoas amam fazer isso, não tem sentido. Tudo isso poderia estar automatizado há muito tempo. Então, na realidade, o que acontece? Existem outras dimensões. A dimensão holográfica, que não é nem on nem off, está chegando com muito peso sobre a gente por causa de tecnologias novas, do Neural TTS, que é o text-to-speech neural, além de tudo, com realidade mista, com outras coisas que estão chegando também. Então, na realidade, a gente tem que entender essa lógica toda. Mas o fato corrente é o seguinte, as empresas estão perdidas na segunda revolução industrial, e em 1990, o Henry Jenkins já matou a questão da convergência digital, que finalmente em 90 as pessoas tomaram as mídias para que elas se pronunciassem. As empresas não conseguem nem entender, Fábio, que são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem. Elas continuam calculando ROI, e a gente já calcula ROT, ROX e ROE, que é Return on Trust. Confiança, elo total. São as pessoas que nos escolhem. As marcas têm que ter uma relevância absurda. A gente tem que ter toda a forma possível de a gente poder ter um corredor de propósito convergente. As empresas não sabem nem o que é propósito. A gente, quando olha tudo isso, é muito deslocamento. E quando a gente fala também que as empresas deveriam trabalhar ativamente para entender o novo mundo, elas replicam o que a gente tem lá para trás. E eu quero ver, quando acabar a quinta revolução industrial, daqui uns 10, 15 anos, Fábio, que a gente vai ter a hipercustomização radical extrema. Eu quero ver o que vai sobrar delas. Eu também quero estar lá para ver esse universo novo do que a gente está vivendo. Carlos, muito obrigado por compartilhar com a gente. Tem que ter, né, abrir espaço para você deixar aqui, né, suas últimas considerações, suas últimas dicas, se você puder, né, deixar uma última provocação para a gente, né, tirar essa galera de lá. Né? Como eu falei, eu avisei que a gente, no mínimo, ia fazer você, né, sair da sua zona de conforto. Com certeza. Bom, primeiro, garantia que eu mando o Rivotril litrão para todo mundo, tá? Que quiser, me escreva, eu mando o Rivotril litrão. Segundo, por favor, não tente se parecer com uma máquina ruim, tá bom? Entregue para as máquinas tudo que você amou fazer no lugar delas, e eu me despeço de você do jeito mais humano que eu sei ser, que é desejar para você saúde e paz, e que você, fundamentalmente, né, cumpra a única coisa na qual nós humanos somos obrigados. Ser feliz, Fábio, e nada mais, tá bom? Eu deixo um beijão no coração de todo mundo. Muito obrigado, Carlos, para vocês também. Desejo, né, uma felicidade imensa, né, que acho que o ser humano merece, né, ser feliz. Né? E a todos que estão presentes, muito obrigado pela presença, por estar mais esse Festap. Lupe, Mari, é com você. Valeu, galera!
Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlos. Vamos ser felizes? Vamos ser felizes. Olha o recado aí da palestra. Assistindo essa palestra, eu me senti agora um 486 VGA, que já tinha uma telinha colorida, hein? No máximo ali. Olha, que legal, que bacana, não? E eu gostei do negócio do vamos ser felizes. Tem muito ranço no mundo, né? Tá muito pesado esse mundo, né? Esse mundo de pandemia. É pra ser feliz. É pra ser feliz.